nesta oportunidade. Primeiro, estar aqui também dizendo que eu quero apresentar em seguida um voto de pesar pelo falecimento do deputado Temístocles Sampaio Pereira. Fui deputado federal pelo estado do Piauí, tive o privilégio de conviver com ele quando deputado federal, entre 1999 e 2002. Esse voto de pesar dirigido à dona Natália, sua esposa, aos seus filhos, em nome do deputado Temístocles Sampaio Filho, que é presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, e o deputado Marlos Sampaio, que é deputado federal, aqui com mandato pelo estado do Piauí. Ele sofria de diabetes, foi internado no Itacó, com 91 anos de idade, não resistiu e veio a falecer. Apaixonado pela agricultura, apaixonado por sua esperantina, dirigente do cartório Temístocles Sampaio, em Teresina. Enfim, eu queria externar aqui esse voto e tenho certeza que também os outros senadores do Piauí, senador Ciro Nogueira, senador João Vicente, todos nós gostaríamos de fazer, nesse momento de muita dor, enfim, esse voto ao deputado Temístocles Sampaio, presidente da Assembleia, pelo falecimento do seu pai. Senhor presidente, eu queria tratar hoje aqui de um tema importante. Chega ao Senado Federal, após um amplo debate na Câmara dos Deputados, o projeto que trata sobre algumas medidas na área da política sobre drogas. É um tema que, juntamente com a senadora Ana Amélia, senador Moca, outros senadores nessa casa, tivemos a oportunidade de debater, visitando várias unidades da federação. O Brasil sabe o quanto é importante adotarmos ainda medidas eficientes que venham a contribuir para que tenhamos resultados, como espera a sociedade, nesta área. Fruto desse trabalho, tivemos um debate com a presidenta Dilma, tivemos negociações com várias áreas de governo e daí nasceu o projeto que tratou da política sobre álcool, crack e outras drogas. Temos, de um lado, essa dificuldade com o crack, eu reconheço, há uma situação em que mais e mais pessoas no nosso país são levados ao uso dessa droga e se espalhando hoje em praticamente todos os municípios brasileiros, mas numericamente o álcool ainda é o grande problema, o grave problema pela dependência química no nosso país. Somos um país de aproximadamente 200 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões de brasileiros e brasileiras têm alguma dependência nos estudos que são elaborados por alguma droga. A principal delas, repito, ainda é o álcool, dependente do álcool, e muitas famílias têm que conviver com o drama de a cada dia ver o seu filho, sua filha, às vezes a esposa, o esposo, algum parente dependente do álcool, podendo amanhecer o dia e já ter a necessidade de ingerir alguma bebida alcoólica. O grave problema no nosso Brasil do álcool é exatamente o fato de que é pelo álcool a porta de entrada para outras drogas. O crack, a cocaína, a maconha, mesmo a cola, tá certo? São drogas que normalmente chegam após o álcool. São raros aqueles que criaram dependência de outras drogas sem antes passar pela bebida alcoólica. Mas reconheço que nesse instante o grande drama é o crack. Por quê? Porque é uma droga que, na verdade, é a borra da cocaína vendida por um preço muito baixo, num acesso, apesar de todo o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Civil, da própria Polícia Militar no Brasil inteiro, ainda tem uma porta de entrada muito fácil. Eu quero, assim,
chamar a atenção, senhor presidente, para os pontos destacados da Câmara. Aqui fizemos um trabalho conjunto, Câmara e Senado, a Câmara com uma comissão, na época, como relator, o nosso deputado Carimbão, Givaldo Carimbão, do estado de Alagoas, onde registra um importante trabalho, e destaco aqui a presença da deputada Iracema Portela, o deputado Romário, deputados do meu estado, Jesus Rodrigues, Assis Carvalho, Nazareno, que estiveram na visita que fizemos recentemente ao estado do Piauí tratando desse tema, e destaco aqui as políticas implementadas também no meu estado. Foi nesse aprendizado da convivência nessa área social, ali em parcerias com entidades sociais. Destaco aqui a Fundação da Paz, a Fundação Luz e Vida, a Fundação e outras fundações ali, Oficina da Vida, enfim, importantes no meu estado. Ali, ainda quando governador, nós criamos uma coordenação desse programa, que hoje prossegue com o governador Wilson Martins. Ali tem uma marcha anual, na verdade, que é um momento maior de todo um trabalho feito durante o ano inteiro na prevenção e no combate à política sobre drogas. Ainda essa semana, vários traficantes foram presos com apreensões de drogas no sul do estado do Piauí e na capital. E aqui o que me traz, senhor presidente, é a necessidade que temos de tratar com todo carinho e prioridade desse projeto produzido a partir da Câmara Federal. Mas eu quero aqui colocar 5 pontos que considero o eixo, a essência desse projeto. Tem alguns que podemos tratar no Código Penal, podemos tratar em outra legislação específica, mas aqui a necessidade que temos de, primeiro, aquilo que é política de saúde, ou seja, termos uma unidade de desintoxicação em cidades, polos, junto com as unidades existentes na área de urgência, de emergência, mas especializada nesta área. Ou seja, a garantia de que alguém que tem uma dependência de alguma droga, e aí é qualquer droga, inclusive o cigarro, a dependência da maconha, a dependência de bebidas como álcool, a dependência da cocaína, a dependência de outras formas de dependência, mesmo de medicamentos, garantir que tenha uma unidade com uma equipe preparada, com os equipamentos adequados para receber pessoas que são dependentes de alguma droga. Normalmente se demora entre 30 e 90 dias, dependendo do caso, porque muitas vezes o efeito da droga causa efeitos colaterais, deixando a pessoa muito debilitada, e ali se poder ter a desintoxicação. Para quê? Para que na corrente sanguínea o teor dessa droga, dessa composição química, seja reduzida a patamares que são considerados normais para o corpo humano. Para isso, a necessidade de termos unidades de pesquisa e incentivo aos pesquisadores. Eu destaco aqui o doutor Ronaldo Laranjeira, da Universidade da USP, da Universidade de São Paulo, que tem feito um trabalho brilhante com outros pesquisadores espalhados no Brasil inteiro. Pesquisadores que precisam desse apoio exatamente para que o Brasil possa dominar o conhecimento que outras partes do mundo já têm e possa ainda aperfeiçoar naquilo que é próprio da realidade brasileira. Eu destaco aqui ainda o fato de termos nestas unidades as condições de exames que possam detectar exatamente o grau da dependência de cada paciente. O organismo humano, por exemplo, ele tem condições, não é, de ter um teor de álcool até na casa de 0,5%. Quando ultrapassa de 0,6% é que nem a diabetes, é que nem o colesterol. Já tem ali que fazer um tratamento para a redução a patamares normais. Na verdade, todos nós ingerimos álcool através da alimentação, através de várias formas. E
Aí, junto com isso, saber que quando ultrapassa de 1,2, no caso do álcool, já tem confirmada uma dependência grave, e eu entendo, e é nisso que eu quero sustentar a defesa aqui, que por recomendação de uma equipe de profissionais em situações como essa, se tenha o necessário tratamento. Ora, quando alguém tem qualquer uma doença numa situação grave, e nesse caso do álcool, ele perde inclusive a noção, ele não tem mais a capacidade, muitas vezes, de decisão, aí uma equipe de profissionais, médico, psiquiatra, psicólogo, enfim, podem recomendar a internação para o tratamento compulsório, como se coloca. O que temos que ter um cuidado é de evitar a banalização daquilo que é compulsório. Aliás, a legislação atual já prevê que, a partir de um laudo de uma equipe técnica, o juiz, o promotor ou mesmo os profissionais de saúde possam fazer essa internação voltada para a desintoxicação. Esse é o primeiro ponto. A partir dele, a necessidade das parcerias ou unidades públicas ou com o setor privado para o acolhimento, ou seja, esse paciente desintoxicado, se ele retornar para a rua, para o seu habitat natural, certamente ele vai novamente ser intoxicado. Então, aí, a necessidade do tratamento numa unidade de acolhimento. São as chamadas comunidades terapêuticas, grupos de autoajuda, enfim, o AA, enfim, que fazem aí todo esse trabalho, os 12 passos, um conjunto de outras medidas, em que, na verdade, reorganiza o cérebro, reorganiza essa pessoa para não voltar, não ter a reincidência. Esse é o objetivo principal. Defendo, inclusive, que tenhamos uma política onde o poder público possa, como trabalhou a presidenta Dilma, e eu destaco aqui o trabalho da ministra Gleice na coordenação desse processo, destaco aqui do ministro José Eduardo Cardoso, ministro Alexandre Padilha com as suas equipes, a doutora Paulinha, que esteve há poucos dias, agora substituída na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, onde o objetivo aí é que se tenha ali o pagamento de um valor mensal para que essas comunidades possam acolher estes pacientes. Eu digo sempre que nesse trabalho, além da parte profissional, ter ali um profissional habilitado que responda, mas principalmente é um trabalho feito com o coração. Por isso, a parceria com as igrejas, a parceria com os movimentos sociais e os voluntários tem fundamental importância. Senhor presidente, o custo de um trabalho como esse na área privada, hoje é na casa de 4 a 12 mil reais por mês, o que tira da possibilidade do tratamento os que mais precisam, normalmente famílias de baixa renda. Por isso que essa participação pública, se associando a entidades do setor privado, em alguns países como Portugal, Suécia, nós temos a presença também do próprio setor público nessas unidades, mas é recomendado pela própria experiência deles essas parcerias com organizações sociais. Junto com isso, no terceiro ponto, a ressocialização, ou seja, preparar a família, preparar a vizinhança, preparar a escola, preparar o ambiente de trabalho para receber uma pessoa que ali teve sob controle a sua dependência química. Veja uma constatação dramática. A ciência hoje comprova que, uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Uma vez com colesterol alto, não é? Sempre há risco de voltar a ter colesterol alto, assim como diabetes, assim como outras situações da natureza. Então, eu quero aqui chamar a atenção da necessidade dessa ressocialização, onde ali um dos objetivos é garantir que a pessoa possa ter a condição de ter uma profissão, de ter um trabalho, se era um empreendedor, de ser assim aproveitado. O estímulo, o incentivo do governo para empresas livres do álcool, crack e outras drogas. Eu destaco aqui o trabalho da Petrobras, que é um exemplo no mundo, como uma empresa que trabalha para ser uma empresa livre do álcool, crack e outras drogas. Ou seja, que as empresas públicas, mas também empresas do setor privado, pequenas, médias e grandes, sejam estimuladas, possam assim, inclusive, receber nos seus quadros pessoas que são dependentes químicos e
por ser uma empresa livre do crack, do álcool e outras drogas, ela também pode facilitar o recebimento dessas pessoas. E, por último, senhor presidente, no quinto ponto principal aqui, é que o governo brasileiro possa ter uma política preventiva, ter a política de combate às drogas, nesse ponto aqui, sempre uma pena adequada para o traficante, sempre com o cuidado do usuário, para que seja tratado como uma pessoa doente, que tem uma dependência dessa droga, que muitas vezes é utilizado como massa de manobra, mas trabalhar a escola, trabalhar com os clubes, trabalhar com os líderes da juventude, trabalhar com as empresas, enfim, para que a gente tenha uma política livre da droga. E nesse ponto, senhor presidente, há algo que é polêmico, mas é algo que mais cedo ou mais tarde vamos ter que enfrentar. E eu começo dizendo que tenho orgulho do Brasil pela vitoriosa campanha em relação ao cigarro. Ou seja, ao considerarmos o cigarro uma droga e ao alertarmos na própria venda do produto, não só proibir a propaganda, como tinha no passado, como ainda ter uma antipropaganda, antifumo, anti o cigarro, mostrando que o álcool, que o cigarro causa impotência, causa câncer, leva as pessoas a se tornarem vítimas, enfim, dessa dependência. A mesma coisa com o álcool, não tem jeito, não é tolerável, não é razoável um país democrático como o Brasil, senador Tax, considerar normal a propaganda de uma droga, como é o caso da bebida alcoólica. Eu acho que é um tema que nós vamos ter que enfrentar. Eu sei, as pessoas terem o livre arbítrio, o livre direito de quem quiser tomar a cerveja, tomar o vinho, tomar a sua cachaça, enfim, mas não pode ser uma propaganda, não pode ser por uma indução em canal aberto, da forma escancarada como é feita no Brasil. E nesse sentido, eu acho que é um tema que eu acho que a gente dá um passo tão importante como foi dado em relação ao cigarro, nessa mesma direção. E eu quero, com o maior prazer, sustentar essa tese na discussão quando vier para o Senado. Com o maior prazer, ouço o senador Pedro Tax. Senador Wellington, esse tema é de suma importância. A questão das drogas, com a chegada deste projeto aqui, o debate sobre ele, o sistema europeu que busca mais a prevenção e o sistema norte-americano que busca mais a repressão. Nós temos que buscar a prevenção, mas isso não significa que nós tenhamos que descriminalizar o uso de substância entorpecente. O tratamento daquele que é viciado sem penas criminais, ao menos sem pena privativa de liberdade. A chamada despenalização, ao menos em uma primeira reflexão, eu entendo que seja o melhor caminho. Agora, a respeito da propaganda de bebida, que é uma droga e uma droga lícita, né? Nós encontramos na televisão propaganda de bebida em outros meios de comunicação. Eu sou favorável a este debate. Mas um debate que precisa ser feito também é até que ponto o Estado aqui, no sentido técnico-jurídico do termo, como uma sociedade politicamente organizada, pode se imiscuir na liberdade do cidadão. Nós temos que discutir a liberdade, a autodeterminação, a capacidade de escolher o seu destino. Será que o Estado pode se imiscuir nesse debate? Será que cabe ao Estado, numa sociedade democrática como essa que nós vivemos, escolher condutas para cada indivíduo? Esse tema é rico para o debate e eu quero me associar a Vossa Excelência para a feitura deste debate. Parabéns pela sua fala. Eu que agradeço e já encerrando, senhor presidente, eu devo aqui apenas comungar do que afirma Vossa Excelência. Temos que ter todo o trabalho de repressão, jogar um peso muito grande nessa área preventiva e veja o que eu estou lhe dizendo. Eu acho que a liberdade de escolha, a liberdade sempre é em primeiro lugar. O que eu acho que não é razoável é a propaganda que induz a criança, o adolescente, enfim, ao uso da bebida, muitas vezes com a presença de modelos, de artistas, de atletas, ou seja, a propaganda é exatamente na antítese daquilo, com incentivo. Então, eu acho que esse é o ponto que nós vamos ter que cuidar com todo o carinho. Senador Eduardo Braga, com o maior prazer. Senador Wellington Dias, senador Pedro Tax, creio que esse tema abordado por Vossa Excelência efetivamente merecerá e merece um debate
acurado e atencioso do Senado da República. Veja, se a bebida alcoólica, e isto é uma verdade, na sociedade moderna, acaba trazendo grandes desconfortos, seja aquele que dirige, seja aquele que porta uma arma, seja aquele que tem tendências à violência, até a violência domiciliar e doméstica, e que merece e tem merecido por parte do Congresso Nacional uma atenção. O que dizer do impacto da bebida alcoólica na idade juvenil ou até mesmo na idade infantil, porque ainda registramos casos de bebidas alcoólicas em idade quase que da pré-adolescência em determinadas regiões do Brasil. Acho que esse é um tema extremamente importante, assim como num determinado momento tivemos que debater a publicidade e a forma como se fazia o marketing em torno do cigarro brasileiro. Acho que o tema merece a atenção, merece o cuidado do Congresso Nacional, do Senado da República, e Vossa Excelência traz um tema absolutamente pertinente ao plenário desta Casa. Portanto, congratulo-me com Vossa Excelência e desde já me coloco à disposição também para contribuir nesse debate. Eu agradeço e com certeza vamos cuidar da família com prioridade para evitar os danos que nós temos hoje de violência com homicídios, violência no trânsito, etc. E, ao mesmo tempo, cuidar da prevenção. E aí é todo mundo, não é? Ou seja, nós, muitas vezes, de forma até hipócrita, trabalhamos esse tema e achamos normal ter verdadeiros bares nas nossas casas. Você vai nos festejos, nas atividades públicas, né, e ali sempre a presença da bebida, eu sou católico, mesmo nos festejos religiosos, de repente está lá, às vezes no patamar da igreja e as banquinhas vendendo bebida. Não é que você vá proibir a venda, eu acho que a propaganda é que é algo inaceitável e nisso nós vamos ter que tratar. Muito obrigado.